Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 26 de outubro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Só tá vinheta! Time, sabadão, aquela grade de respeito e, claro, eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um bilhete e uma bingueta pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Time, como eu falei, rodada gigantesca, vou dar uma acelerada para o vídeo não ficar tão longo, tá legal? O famoso toque sai. Vamos lá. Começando na Itália, 10 da matina, Napoli versus Lecce. O Napoli, primeiro colocado, enfrenta o vice-lanterna. Vamos dar uma olhadinha na race. O Napoli em casa, 5 jogos, 5 vitórias, tá bem pra caramba. Mercado de gols mais de 1,5 gols, 5 de 5. Lecce, como visitante, perdeu 4, empatou 1. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, bateu em 3 das 5 últimas partidas. Resultado, primeiro contra a vice-lanterna e o Napoli em casa, Napoli favorito. Odd de 1,25, 1,30, para uma dupla pode ser interessante. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, odd de 1,25 para uma duplinha, eu também gosto. Vitória do Napoli, jogo para mais de 1,5 gols. 10h30 da manhã, Bundesliga Alemanha, o Augsburg recebe o Borussia Dortmund. Time, aqui é jogo para gols, tá? O Augsburg em casa vem bem, 4 vitórias, 1 derrota, mas vai pegar o Dortmund. Mercado de resultados pré-live eu tô fora. Mercado de gols, o Augsburg em casa dos 5 últimos jogos, olha, 4 batem mais de 1,5 gols e ambas marcam. O Dortmund como visitante também uma equipe extremamente over goals. E o histórico só reforçando o estudo. Entrada mais conservadora, mais de 1,5 gols, 1,16 para uma dupla ou para complementar bilhete, correndo um pouco mais de risco, ambas marcam, odd de 1,50. Fechou? Ainda na Alemanha, o Leipzig recebe o Freiburg, jogo também às 10h30 da manhã, jogo do segundo contra o terceiro colocado. O Leipzig em casa tem 2 derrotas na Champions League, perdeu para a Juve e para o Liverpool, 2 vitórias, 1 empate, ou seja, o Leipzig no campeonato alemão vem muito forte. Agora, na Champions, tá sofrendo, tá certo? Mercado de gols, mais de 1,5 gols, bateu em 3 dos 5 últimos jogos. O Freiburg, como visitante, 4 vitórias, 1 derrota, mercado de gols, eu gosto. Histórico do confronto, o Leipzig se dá melhor. 1, 2, 3 vitórias Leipzig e são 2 empates. Todas as partidas, pelo menos, mais de 1,5 gols. Para mercado de resultados, com odd de 1,75 e jogando em casa, Leipzig empate anula. Mercado de gols mais de 1,5 gols é tendência, odd de 1,23 para dupla ou para complementar bilhete eu gosto. E aqui mercado de finalização, tá? Pelo lado do Leipzig, o Sesco, e pelo lado do Freiburg, Grifo. Fechou? Dando continuidade aqui na Alemanha, o Stuttgart recebe o Holstein Kiel. Stuttgart que vem no meio de tabela, pega o Kiel, vice-lanterna. 7 partidas até o momento, nenhuma vitória, 2 empates, 5 derrotas. Jogando em casa, o Stuttgart sim é favorito, deve vencer. Odd de 1,26 para uma dupla, acho interessante. Mercado de gols, mais de 1,5 gols vem muito forte. Vamos ver se a gente tem odd. Mais de 1,5 gols, 1,09 apenas. Uma odd muito baixa, muito esmagada. Talvez aqui, se o primeiro gol demorar para acontecer, ao vivo, você explora esse mais de 1,5 gols com uma odd maior. Ou, primeiro tempo em alta intensidade, dá para pensar também no over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Mercado de finalização e chute a gol pelo lado do Stuttgart, um Davi é o nome da fera. 11 horas, Inglaterra, Premier League, jogo do Aston Villa contra o Bournemouth. Aston Villa, que vem na 4ª colocação, enfrenta o Bournemouth, meio de tabela, 11ª colocação. Time, é o seguinte, o Aston Villa em casa dos 5 últimos jogos ganhou 4, empatou 1, nenhuma derrota.
Bournemouth fora, 3 derrotas, 1 vitória apenas e 1 empate. As duas equipes com característica para gols, tá? Vamos lá. Mercado de resultados, com odd de 1.90, 1.80 para o Aston Villa, eu penso em Aston Villa, empate anula para uma dupla. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,20 para duplinha ou para complementar, eu também gosto. Aston Villa, empate anula, partida para mais de 1,5 gol. Às 11 da manhã, também na Inglaterra Premier League, o Brentford recebe o Ipswich. Time é o seguinte, Brentford, 13º colocado, Ipswich, 17ª colocação. Race, o Brentford em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4 e empatou 1, muito forte em casa, tá certo? Com muita regularidade, mercado de gols muito forte, o mais de 1,5 gol e ambas marcam. Ipswich fora, perdeu 2, empatou 3, nenhuma vitória, mercado de gols também muito forte. O que eu trabalho aqui com vocês? Vamos lá. A odd do Brentford, uma odd de 1,70. Para mercado de resultados, Brentford, empate anula para uma dupla. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 1,22. Eu também gosto aí para duplinha ou para complementar bilhete. Brentford, empate anula, partida para mais de 1,5 gol. 11 da manhã, o Brighton recebe o Wolverhampton. Brighton, 5º colocado, Wolverhampton é o lanterninha da competição. 8 partidas até o momento, nenhuma vitória, 1 empate e 7 derrotas. Deu um susto no City na última partida. Mesmo assim, vem muito mal, uma sequência péssima, tá certo? O Brighton em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 3, empatou 2, mercado de gols eu gosto. Wolverhampton fora, perdeu 4, 1 empate, mercado de gols também vem forte. Time, aqui não tem o que inventar, o Wolverhampton último colocado, uma race aí cheio de derrotas, né? Vamos dar uma olhadinha na odd aqui do Brighton, 1,65, 1,66, Brighton empate anula para mercado de resultados, mercado de gols mais de 1,5 gol é tendência, odd de 1,19 para duplinha ou para complementar bilhete, tá legal? Brighton, empate anula, jogo para mais de 1,5 gol. Bora lá também, 11 da manhã, o Manchester City enfrenta o Southampton, jogo dos opostos. O vice-líder recebe o vice-lanterna. Time, o Southampton com uma campanha idêntica aí ao Wolverhampton, tá legal? Aqui, na verdade, ele só não é o último colocado porque sofreu 1 gol a menos, senão estaria na última colocação. 8 jogos, nenhuma vitória, 1 empate, 7 derrotas. Vai enfrentar nada mais, nada menos que o Manchester City. Aqui não tem nem o que inventar. O City deve vencer e deve vencer bem, tá legal? A odd é baixa, 1.13, 1.12, talvez aqui para complementar bilhete, ou o que eu acho que dá pra gente tentar explorar, primeiro tempo. Acredito sim, já numa vitória do City no primeiro tempo. Vitória esta HT. Aí a odd melhora. Dá pra gente pensar também num handicap asiático -1 City no primeiro tempo. Aí a gente consegue uma odd interessante. O que significa esse handicap asiático -1 City HT, que é o primeiro tempo? Se no primeiro tempo o City vencer por 1 gol de diferença, a gente já tem um reembolso. Se no primeiro tempo o City vencer por 2 ou mais gols de diferença, é green. Se der empate no primeiro tempo ou o City estiver perdendo no primeiro tempo, aí a gente toma um red. Tá legal? Mas assim, o City é muito mais equipe, deve iniciar forte na pressão e tem tudo para já estar vencendo o Southampton no primeiro tempo, tá legal? Que mais que dá pra gente operar aqui? Um escanteio de 0 a 10 minutos. Por quê? O City começa na pressão. Se o gol não sai, sai o escanteio. Um canto de 0 a 10 minutos pro City. Tem um jogador aqui que adora fazer gols em times menores, com todo respeito ao Southampton. É o Haaland. Então dá pra gente explorar também gols do Haaland na partida. E eu acho que é isso. 13 horas, chegando na Sérvia, Subotica versus Crvena Zvezda, vulgo Estrela Vermelha. Time, Crvena Zvezda ou Estrela Vermelha é um monstro no campeonato da Sérvia, tá legal? Vem na primeira colocação, vai enfrentar aqui, ó, o 14º colocado. Eu acredito que o histórico do confronto mostra bem o raio-x da partida pré-live. Vamos lá. 4-1, 4-1, 3-1, 2-1, 3-2, todos os placares favoráveis ao Crvena Zvezda. Ou seja, o que eu trabalho aqui com vocês? Mesmo fora de casa, o Crvena Zvezda é favorito. A odd é baixa, 1.15,
uma odd aí de repente para complementar bilhete. Mercado de gols, mais de 1,5 gol muito forte, 1,13 talvez para complementar bilhete. Ou primeiro tempo, jogo em alta intensidade, dá para explorar também o over meio gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo. Essa equipe do Crevena Zvezda é uma equipe muito agressiva, vai para cima. Se o gol não sai, saem os escanteios. Então dá pra gente pensar aqui em um escanteio de 0 a 10 minutos e final do primeiro tempo, jogo ainda 0 a 0, ou vai que o Crevena Zvezda está perdendo, aí é canto asiático, canto limite. Fechou? 13h30, voltando para a Alemanha, Bundesliga, Werder Bremen versus Leverkusen. O Leverkusen é o quarto colocado, o Werder Bremen na oitava colocação. Time, é o seguinte, o Werder Bremen em casa tem uma race complicada, hein? 3 derrotas, 2 empates. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 3 de 5. O Leverkusen, como visitante, tem muita regularidade. 2 empates, 3 vitórias, mercado de gols vem forte. E no histórico, o Leverkusen se dá melhor. 1, 2, 3, 4 vitórias Leverkusen, apenas 1 empate. O que eu vejo aqui? Mesmo fora de casa, com odd de 1,54, 1,50, dá pra gente pensar em alguma coisa a favor do Leverkusen. Entrada mais conservadora, Leverkusen empate anula para uma dupla. Ao vivo, o Leverkusen amassando, aí a gente pensa na vitória seca, tá legal? Vamos ver se o mais de 1,5 gol tem odd de 1,13, odd baixa, talvez aqui para complementar bilhete. Jogos do Leverkusen geralmente sai gol no primeiro tempo, tá? Então, se o primeiro tempo estiver em alta intensidade, dá pra gente ficar esperto também no over meio gol HT. Fechou? Retornando pra Inglaterra Premier League, 13h30, o Everton recebe o Fulham. Time, aqui feijão com arroz, tá? O Everton em casa, dos 5 últimos jogos, em 4, eu tenho pelo menos mais de 1,5 gol. O Fulham fora, na mesma situação, dos 5 últimos jogos, em 4, mais de 1,5 gol. E no histórico, dos 5 últimos jogos, em 4, eu tenho mais de 1,5 gol. Ou seja, a probabilidade para a gente ver 2 gols nessa partida, ela é alta. E é isso que eu quero trabalhar com vocês. Mais de 1,5 gol, odd de 1,29, 1,30 para uma dupla. O bilhete está feito, tá legal? Correndo um pouco mais de risco, ambas marcam odd de 1,67. Fechou? 13h45, chegando na Holanda, o PSV recebe o PEC Zwolle. PSV, líder da competição, voando baixo, 9 jogos, 9 vitórias, enfrenta o 15º colocado. Aqui não tem muito o que inventar. O problema é que a odd é muito baixa para a vitória do PSV nos 90 minutos, apenas 1,09. Time, é mais uma partida aqui que a gente vai explorar o quê? O primeiro tempo, bem parecida com aquele jogo do City com o Southampton, né? O PSV é o líder da competição, pega um time que está lá embaixo, o PSV joga em casa, deve iniciar na pressão e tem tudo para já estar vencendo no primeiro tempo. Então, assim, uma vitória do PSV já no primeiro tempo, acho interessante e a odd melhora. Se você quiser operar também com handicap asiático menos um PSV no primeiro tempo, também acho interessante. Outro mercado interessante, mercado de escanteios, 0 a 10 minutos. Um canto PSV de 0 a 10 minutos. Eu gosto. E se chegar no final do primeiro tempo, esse jogo ainda tá 0 a 0, ou vai que o PSV tá perdendo, aí é canto asiático, canto limite. Fechou? 15 horas na Arábia Saudita, o Al Hilal recebe o Al Tayon. Time, é o seguinte, tabela de classificação, o Al Hilal vem aqui na primeira posição, enfrenta o 6º colocado. O Al Hilal em casa, voando baixo. 4 vitórias, 1 empate, mercado de gols muito forte. A equipe visitante perdeu 2, empatou 2, venceu uma partida. No histórico, o Al Hilal venceu 1, 2, 3, 4 partidas, só perdeu 1. Mercado de gols mais de 1,5 gol bateu nos 5 últimos jogos. Vamos lá. Al Hilal em casa é favorito? Sem dúvida alguma sim. Odd de 1,27 para uma dupla pode ser interessante. Mercado de gols, o mais de 1,5 gol vem muito forte. O problema é que a odd é baixa. Talvez aqui para a gente explorar um gol no primeiro tempo. O Al Hilal é uma equipe muito agressiva. Um canto de 0 a 10 minutos eu gosto. E também, final do primeiro tempo, se o jogo estiver empatado ou o Al Hilal perdendo, aí eu gosto de explorar também o canto asiático, o canto limite. Para mercado de finalização, chute a gol ou mesmo gol, Mitrovic, pelo lado do Al Hilal, e quem sabe um possível gol do Neymar. Fechou?
Itália, 15h45, Atalanta recebendo o Verona. Time é o seguinte, Atalanta, sexta colocação, Verona, 13ª posição. O que eu quero trabalhar pré-live com vocês aqui? Mercado de gols, tá? Se liga no histórico, 2x2, 3x1, 2x1, 2x0, 3x2. Mais de um gol e meio, odd de 1.17 para uma dupla ou para complementar bilhete, eu gosto. A Atalanta em casa, sim, é favorita. O que eu não gosto aqui dessa odd? 1,44, 1,39 para Atalanta, eu acho uma odd muito baixa. Talvez ao vivo, a Atalanta amassando e uma odd mínima de 1,60 para cima, aí eu penso na vitória da Atalanta. Fechou? 16 horas, Espanha, La Liga, baita clássico na área. Real Madrid versus Barcelona. Jogo do primeiro contra o segundo colocado. Time, é o seguinte, pelo atual momento das duas equipes, não vejo favorito aqui, tá certo? Aliás, é um baita clássico. Num clássico desse tamanho, dificilmente pré-live a gente vai ter um favorito. O que eu opero pré-live com vocês? Vamos lá. Primeiro, mercado de gols, tá? Analisando as 5 últimas partidas, eu tenho 3x2, 4x1, 3x0, 1x0 que sai um pouquinho da tendência e 3x1. Ou seja, dos 5 últimos jogos, em 4, eu tenho pelo menos mais de 2 gols e meio ou ambas marcam. Aquela entrada que muitas casas disponibilizam. E para mercado de gols, é isso que eu quero pegar aqui com vocês. Mais de 2 gols e meio ou ambas marcam. Se bater uma coisa ou outra, já deu certo. Outro mercado que eu quero trabalhar, mercado de cartões, tá? Deixa eu trazer aqui as probabilidades para ficar mais fácil. E vamos lá. Probabilidades aqui para cartões. O Real Madrid tem uma média de 2,2, o Barça uma média de 2 cartões por partida. O Juizão, média de 6 cartões amarelos por jogo e 0,3 cartão vermelho. Vamos lá. Pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco, 2 ou mais cartões amarelos para cada equipe e naquela riscadinha um possível cartão vermelho. Time, eu falei de mercado de gols também, deixa eu aproveitar que eu tô na tela, já passo probabilidades para vocês, tá? Mais de um gol e meio, 95%, mais de 2 gols e meio, 75%. Quero trabalhar também faltas recebidas. Tem 2 jogadores aqui que geralmente são caçados em campo e eu vou trazer agora para vocês. E vamos lá, mercado de faltas recebidas. Pelo lado do Barcelona, Lamine Yamal. Entrada mais conservadora, pelo menos uma falta recebida pelo Lamine Yamal e correndo um pouco mais de risco, 2 faltas recebidas pelo Lamine Yamal. Percebam, faltas recebidas, 2, 1, 3, 4, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 1, 5, 4. Só um jogo que ele não recebeu e novamente 2. Ou seja, para o Lamine Yamal receber 1 ou 2 faltas, é um mercado interessante aqui, pelo menos pré-live. E pelo lado do Real Madrid, vamos para a tela. E pelo lado do Real, acho que não era novidade para ninguém, Vini Júnior. Atua muito pelo lado esquerdo do campo, pega a bola, vai para cima e geralmente sofre as faltas, tá? Vamos lá. 1 ou 2 faltas para o Vini na partida. Olha a média dele. 1, 3, 2, aqui não sofreu nenhuma, 4, aqui passou em branco, 2, 3, 5, 3, 2, 2, 4, 3, 2, enfim, geralmente sofrendo aí pelo menos 1 ou 2 faltas, tá? E é isso que eu quero tentar explorar nessa partida. Faltas recebidas pelo Lamine Yamal e também pelo Vini Júnior. Time aí, para fechar nossas análises, um mercado que pode ser interessante, defesas de goleiro, tá legal? Pelo menos 2 defesas para o goleiro do Barça e 2 defesas para o goleiro do Real Madrid. Fechou? 16h30, Campeonato Brasileiro na área. O Mengão malvadão, Flamengo recebe o Juventude. Flamengo na 4ª colocação, Juventude 15ª posição. Time, é o seguinte, depois que o Felipe Luiz assumiu, o Flamengo melhorou bastante. Enfrenta o Juventude, que fora de casa, dos 5 últimos jogos, perdeu 3 e empatou 2. No histórico, o Flamengo geralmente se dando melhor. Para mercado de resultados, o Flamengo sim é favorito. Odd de 1,35, a odd não é das melhores, mas para uma dupla pode ser interessante. Mercado de gols mais de 1,5 gol é tendência, odd de 1,27. Vitória do Flamengo
partida para mais de 1,5 gols. 16h30, ainda no Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebe o Atlético Goianiense. Time, é o seguinte, olha a race do Goianiense jogando fora de casa. Dos 10 últimos jogos, 9 derrotas, 1 empate. Não é à toa que vem aqui na última colocação da competição. Qual que é a odd do Grêmio? Vamos lá. 1,60, 1,57, sem enrolar. Entrada mais conservadora, Grêmio empate anula para uma dupla. Ao vivo, o Grêmio amassando, vitória do Grêmio. Fechou? 16h30, Campeonato Brasileiro, o Verdão Palmeiras recebendo o Lion Fortaleza. Jogo do segundo contra o terceiro colocado. Time, é o seguinte, o Palmeiras em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4 e empatou 1. Palmeiras é muito forte no Allianz. O Fortaleza, como visitante, perdeu 4 e empatou 1. O Fortaleza, como visitante, vem mal. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, vem forte aqui para as duas equipes, tá legal? Com relação ao mercado de resultados, o Palmeiras em casa, sim, é favorito. Eu não gosto muito dessa odd, tá? 1,47. Mesmo Fortaleza estando aí num momento ruim, quando joga fora de casa, é o terceiro colocado da competição. Eu queria aqui pelo menos uma odd de 1,60 para o Palmeiras. Mesmo assim, para quem quiser buscar alguma coisa a favor do Palmeiras pré-live, Palmeiras empate anula, a odd vai ficar muito baixa. Talvez aqui Palmeiras para vencer um dos tempos, uma das partes. Aí o Palmeiras ganhando o primeiro ou o segundo tempo já deu certo. Ao vivo, o Palmeiras melhor na partida e uma odd mínima de 1,60 para cima, aí a gente pensa em alguma coisa a favor do Palmeiras. Pelo histórico aqui das duas equipes, né, da race apresentada, mais de 1,5 gols também vem forte. Odd de 1,30 para dupla, eu gosto. 16h30, o Vitória recebe o Fluminense. Fluminense que deu um respiro, né? Vem aqui na 11ª colocação e o Vitória, 16ª colocação, perto de Z4. Um jogo bem importante aí pro Vitória, tá certo? Vitória em casa, 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate, menos de 3,5 gols, bateu em 4 dos 5 últimos jogos. O Fluminense fora perdeu 3, ganhou 2, oscila, menos de 3,5 gols, 5 de 5. Time, para essa partida, eu opero aqui em mercado de gols para menos de 3,5 gols, tá? Odd baixa de 1,17, talvez aqui para complementar bilhete, menos de 3,5 gols. É um jogo nervoso, principalmente para a equipe do Vitória, que está próxima ali de Z4. Então, pelo menos um cartão para cada equipe. 16h30, chegando em Portugal, o Famalicão recebe o Sporting. Time, olha a campanha do Sporting até o momento. 8 jogos, 8 vitórias. O Famalicão vem na 7ª posição. Eu vou manter tendência. Pelo que o Sporting vem jogando, atropelando praticamente que todos os adversários, com odd de 1,36, 1,37 para uma dupla, eu acredito aqui em mais uma vitória do Sporting, mesmo jogando fora de casa. Para quem quiser operar mercado de gols, mais de 1,5 gols é tendência. Gosto da odd 1,28. Vitória do Sporting, partida para mais de 1,5 gols. E claro, para fazer aquele golzinho, Jokeres. Vem brocando aí em praticamente todos os jogos. Fechou? 17 horas, Campeonato Brasileiro Série B. O Ceará recebe o Paysandu. Ceará que vem na 6ª colocação, ainda sonha com o acesso aqui para a Série A, tá certo? O Paysandu, 13ª colocação, 40 pontos, precisa ficar esperto. O Botafogo de Ribeirão tem 36, ou seja, o Paysandu precisa pontuar para se livrar definitivamente de qualquer risco de rebaixamento. Mas, puxando a race, o Ceará vem com vantagem aí para essa partida, tá? Em casa dos 5 últimos jogos, venceu todas as partidas e o Paysandu, como visitante, perdeu 3 e empatou 2. Ou seja, para mercado de resultados, com odd de 1,65 aqui para o Ceará, dá para a gente pensar em Ceará, empate anula para uma duplinha. Mercado de gols, over meio gol Ceará, eu gosto. A odd é baixa, talvez aqui para complementar bilhete. Fechou? 18h30, ainda no Brasileirão, o Atlético Paranaense, o Furacão, recebe o Cruzeiro. O time é o seguinte, o Cruzeiro vem na 8ª colocação, tranquilo aqui, meio de tabela. O Furacão, 18ª colocação dentro de Z4. O Furacão
precisa desesperadamente de pontos, tá legal? Tudo bem, tem um jogo a menos. Se vencer, pula para 34 e sai do Z4, mas precisa pontuar. Outro detalhe aqui, o Cruzeiro, na próxima semana, quarta-feira, tem o segundo jogo de mata-mata da Copa Sul-Americana contra o Lanús. Jogo em Belo Horizonte, apenas 1-1. Ou seja, o Cruzeiro não conseguiu uma gordura para levar para a Argentina. Será que o Cruzeiro vai jogar com a equipe completa aqui, com o Furacão? Interrogação. Pode ser que poupe, de repente, parte do elenco. Não sei se vai priorizar a Copa Sul-Americana, tá legal? Mas tem esse jogo na quarta-feira. O Atlético Paranaense joga com o que tem de melhor. Por esse motivo, com odd de 2.10, aqui eu vou de dupla hipótese a favor do Furacão. O Furacão em casa só não pode perder. 19 horas ainda no Brasileirão, o Atlético Mineiro recebe o Internacional. Time, é o seguinte, vamos lá. O Inter vem na sexta colocação, briga por Libertadores. O Galo, nona colocação. O Galo não tá mais pensando no Campeonato Brasileiro, tá legal? Não tem risco de rebaixamento. E com relação a buscar a vaga de Libertadores, se o Galo for campeão da Libertadores ou da Copa do Brasil, ele garante vaga. E assim, o Galo venceu o River por 3-0, primeiro jogo de mata-mata, jogo em Belo Horizonte. Segunda partida na Argentina, na próxima semana. Então eu acredito que o Galo deve poupar o elenco aqui contra o Internacional. Equipe mista ou reserva, tá certo? E também, depois o Galo tem a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Então a cabeça do Galo tá onde? Na Libertadores e Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro deve ser jogado aí nas próximas partidas, acredito eu, com elenco misto ou reserva. O Inter não. O Inter está apenas no Campeonato Brasileiro. Vem com o que tem de melhor e vai com tudo para pegar o quê? Talvez aqui uma vaguinha de Libertadores ou pré-Libertadores. Por esse motivo, para mercado de resultados com odd de 2.20, eu penso em dupla hipótese a favor do Internacional. E quando a gente puxa a race das duas equipes, o mais de 1,5 gol vem forte. Mais de 1,5 gol, odd de 1,40 é uma odd bacana pré-live ou deixa o jogo começar. 10, 15 minutos de jogo, se o gol não sai, a odd sobe. Partida em alta intensidade, dá pra gente operar esse mais de 1,5 gol com uma odd de 1,60 para cima. O Galo, quando está jogando com elenco misto ou reserva, o Fausto Vera tem jogado, tá legal? Então se o Fausto Vera estiver em campo, 2 finalizações para ele, tá pagando odd de 1,57 e pode ser uma entrada bacana para mercado de finalizações. Fechou? E vamos lá, 19 horas ainda no Brasileirão, o Bragantino recebe o Botafogo. Botafogo líder da competição, mas o Palmeiras encostou, hein? O Palmeiras apenas a 1 pontinho do Botafogo. O Red Bull Bragantino vem aqui na 14ª colocação. Time, vamos lá. O Botafogo, ele briga diretamente pelo título aqui com o Palmeiras, um pouquinho mais para baixo o Fortaleza. Eu acredito que a briga está entre Botafogo e Palmeiras. O Palmeiras jogando só Campeonato Brasileiro. Mas o Botafogo, na semana, meteu 5-0 no Peñarol. 5-0. Tem o segundo jogo de mata-mata lá em Montevidéu. Mas assim, numa boa, o Botafogo não precisa poupar elenco para ir jogar contra o Peñarol. Com todo o respeito aos uruguaios, o Botafogo já está na final da Libertadores, tá certo? Então o que eu penso? Eu acredito que o Botafogo não vai poupar elenco. Deve jogar sim com a equipe principal contra o Red Bull Bragantino, pensando no título brasileiro. Até porque na Libertadores praticamente o Botafogo já está na final. A odd do Botafogo é uma odd de 2.15. Pensando que o Botafogo vai jogar completo, time, dupla hipótese Botafogo. Fechou? E vamos lá para fechar aqui o Brasileirão, 21 horas no Criciúma recebendo o São Paulo. São Paulo, 5ª colocação, brigando por vaga de Libertadores. E o Criciúma na 12ª colocação, brigando por vaga de Sul-Americana. Criciúma em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 2, empatou 2, perdeu 1. Oscila jogando em casa. Mercado de gols, menos de 3,5 gols, 4 dos 5 últimos jogos. O São Paulo como visitante, perdeu 2, empatou 2, só ganhou 1. Mercado de gols,
menos de 3 gols e meio, 5 de 5. Time pré-live, é isso que eu quero operar, tá? Menos de 3 gols e meio, odd de 1,23 para uma dupla, e é isso. Hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo, mas antes vou deixar um recado importante para vocês. Estamos ainda naquela promoção maluca de R$ 69,90, paga uma vez e fica um ano dentro de todos os nossos grupos. Time, vou ser bem sincero com vocês, só o futebol já vale muito mais do que isso, tá legal? Mas além do futebol, que é um grupo completo, com entradas pré-live, entradas em mercado de gols, escanteio ao vivo, a gente opera ao vivo também, tá legal? Finalização de jogador e cartão, você ainda recebe a NBA, a temporada inteira da NBA, tá legal? Vai começar dia 22 de outubro, quem já adquiriu aí o plano vai também estar dentro, e a NBA, ela tem jogo praticamente que todos os dias, é igual ao futebol. Então assim, só o futebol já valeria 69, ou só a NBA já valeria 69, porque você paga uma vez e fica um ano. E ainda você tem Fórmula 1, UFC, bingos, que são aquelas odds altas que vocês tanto gostam, futebol de salão, tênis, enfim, coisa pra caramba. E ainda, você pode testar por 7 dias. Testou, gostou? Continua. Não gostou? Pede o cancelamento, a gente devolve o seu dinheiro. Tá esperando o quê? O link tá aqui embaixo na descrição, clica e vem. Bora lá! Hora de bilhetinho, lá na Inglaterra, Premier League, jogo do City contra o Southampton. A gente vai trabalhar com um handicap menos 0,75 a favor do City no primeiro tempo. Esse handicap menos 0,75, em muitas casas também pode ser o menos meio, menos 1. É a mesma coisa, tá, galera? Handicap negativo, menos 0,75 City no primeiro tempo. Marco, eu não entendo nada disso. O que que isso significa? Vamos lá. É muito simples, tá? Se o City vencer por 1 gol de diferença no primeiro tempo, a gente já tem meio green. Se o City vencer por 2 ou mais gols o primeiro tempo do Southampton, a gente pega aí o green total, 100% do green. Agora, se der empate no primeiro tempo ou o City perder o primeiro tempo, a gente toma um red, tá legal? Handicap asiático, menos 0,75 a favor do City. Acho que deu para entender. Se o City meter 2 ou mais gols de diferença aí no primeiro tempo, a gente já pega essa odd de 1,57. Time, eu não acredito que vocês estão dando esse vacilo. Grade do final de semana, tô gravando na sexta-feira, 9 da manhã. Olha os comentários, 150 só. Pô, time, é só comentar, põe um foguetinho, escreve qualquer coisa. Vamos se ajudar. Infelizmente, hoje não batemos aqui os 200 comentários, tá certo? E aí a gente não vai ter o bingo aqui no YouTube em virtude disso. Galera, eu tô aqui todos os dias, faça frio, sol, gripado, zoado, bem, mal, viajando ou não, eu gravo vídeo pra vocês e eu sempre tento acertar, sempre tento trazer o melhor. Eu só peço essa reciprocidade de deixar a curtida e o comentário. É de graça, galera, não tô pedindo nada. Tá legal? Vamos se ajudar, tá combinado? Assim, como é grade do final de semana, que eu vejo que a gente tem uma possibilidade muito bacana para conseguir um bingo legal, eu vou dar uma moral. Não vou deixar no YouTube. Mas, para quem quiser dar uma olhadinha no bingo, eu vou soltar no sábado um bingo no grupo free. Se você não está no grupo free, o link está na descrição, tá legal? E não esquece do comentário e do like. Bom, acho que é isso. O vídeo está terminando, como eu já falei, deixa o like, faz aquele comentário. Para quem gostou das análises, viu que algum palpite tem sentido e vai executar alguma entrada, faça com gestão de banca e muita responsabilidade, tá legal? Lembrando, apenas para maiores de 18 anos. Marco, eu não gostei, não concordo. Não tem problema, apenas não faça. Tá combinado? Te vejo por aqui amanhã. Um excelente final de semana para todos vocês. Valeu, fui!